Vou neste vídeo continuar a falar sobre a Structured Query Language, mais especificamente para explicar o que é, afinal de contas, uma base de dados relacional, o que é uma Primary Key e uma Foreign Key e quais são os tipos diferentes de dados que, de uma forma genérica, nós podemos inserir dentro de uma base de dados. No vídeo anterior ficámos então na criação das tabelas da nossa base de dados e falámos também que a nossa base de dados iria ser simplesmente uma espécie de micro-exemplo do que é uma base de dados de uma loja, onde nós temos clientes e onde temos as compras dos clientes, as encomendas e eventualmente até poderemos vir a ter uma tabela de produtos. Ora, neste caso concreto nós vamos aqui de certa forma, fazer uma base de dados relativamente simples, mas que nos permita exemplificar todos os conceitos relacionados com as principais características de uma base de dados. E eu referi no título deste vídeo que iríamos falar sobre uma estrutura de base de dados chamada base de dados relacional. Uma base de dados relacional é, fundamentalmente, se não quase na esmagadora maioria dos casos, o exemplo mais típico de uma base de dados. Uma base de dados relacional, basicamente, é uma base de dados que contém mais do que uma tabela, neste caso duas ou mais tabelas, relacionadas entre si. É uma base de dados que pode conter várias tabelas que não têm qualquer relação entre si, mas muitas delas acabam por ter uma relação entre si. E a relação entre as tabelas de uma base de dados serve exatamente para quê? Para proporcionarmos mecanismos automatizados de atualização ou eliminação de valores de umas tabelas para as outras. Exemplo prático foi aquele que eu dei no vídeo anterior. Vamos imaginar que temos aqui a nossa tabela de clientes e que temos uma tabela das compras ou das vendas efetuadas a cada um dos clientes. Nós aqui iremos chamar a esta tabela as compras, ok? Ora, obviamente que cada cliente pode ter um determinado número de compras realizado. Eu posso ter aqui só um único cliente, isto é, o Sr. António é um cliente único, não existe o Sr. António registado aqui duas vezes nos clientes, a não ser que sejam dois senhores Antónios completamente diferentes, com moradas diferentes, etc. No entanto, cada um dos clientes pode ter um vasto número de compras realizado na minha loja. Ora, como é que eu faço então se eu eliminar um cliente de uma loja, da minha loja, e que neste caso um cliente que tem várias compras feitas na tabela das compras? É aí que vai entrar então o conceito de bases de dados relacional. Eu posso criar os mecanismos que me vão permitir, de uma forma automatizada, ao eliminar um cliente, eliminar automaticamente todas as compras na tabela das compras. Ora, se bem se recordam, eu vou abrir aqui a tabela dos clientes no modo de design, ok? Para abrir o quadro onde eu criei aqui no vídeo anterior esta tabela. E falei aqui na utilização deste ID cliente. Como podem verificar, aqui temos o campo nome e telefone. Nome, nós podemos ter duas pessoas com o mesmo nome. Não é muito frequente, mas pode acontecer. Podemos ter até uma pessoa com nomes diferentes, mas com o mesmo telefone. Tudo certo. Agora, nós temos que criar aqui um mecanismo que identifique de forma unitária, isto é, de forma indiscutível, quem é que estamos a falar. Poderíamos ter, por exemplo, aqui dois Antónios e se nós depois fôssemos a alterar o nome António, o que iria acontecer foi aquilo que nós vimos já num vídeo anterior, que tínhamos Frederico Alexandre, penso eu que era assim que se chamava, e o que acontecia era o seguinte, sempre que nós tínhamos uma alteração feita nesse nome, ele iria alterar em todos os nomes iguais dentro da tabela. Ora, existindo um campo que identifica de forma unitária cada um dos clientes, nós podemos ter vários Antónios aqui, porque todos eles são diferentes porque têm um ID de cliente, um número de cliente diferente. Ora, neste caso concreto, normalmente nas bases de dados nós colocamos o ID logo na primeira coluna. É o valor que vai abrir a identificação de um determinado registro, seja ele um cliente ou então também uma compra. Porque se nós tivermos na tabela de compras um ID que vai identificar de forma
completamente diferenciada. Cada compra que é feita, nós facilmente conseguimos aceder a esse registro através do SQL. Mas iremos ver depois isso na prática como se faz. Neste quadro que nós aqui temos, ou neste formulário que nós aqui temos, nós temos a possibilidade de definir aqui um aspecto fundamental para esta primeira linha ID cliente, que é o facto de ela ser uma chave primária, ou aquilo que eu designei na introdução deste vídeo como uma primary key. Uma primary key é genericamente uma propriedade da minha coluna que vai permitir identificá-la como sendo uma coluna prioritária. Prioritária em que sentido? Ela não vai permitir que existam valores duplicados. O caso, se eu estiver a tentar inserir um valor em duplicado para a coluna ID cliente, por exemplo, 2 clientes com o mesmo número, automaticamente o sistema vai me emitir um erro dizendo que não é possível, porque esta coluna estará definida como sendo uma coluna com chave primária. A chave primária vai depois desempenhar um papel fundamental no relacionamento com outras tabelas, porque a chave primária vai se relacionar com a chave estrangeira, a tal foreign key. E nós vamos já ver como é que isso fica depois aqui criado na nossa estrutura clientes e compras. Neste caso concreto, aqui nesta nossa tabela, nós vamos aqui fazer o seguinte. Repare, eu posso definir aqui esta propriedade null. Null significa genericamente que esta minha coluna poderia conter valores nulos. Ora, contendo um valor nulo significa que eu não iria atribuir qualquer valor a esta coluna. Por exemplo, iria inserir um novo cliente que apenas tinha nome e telefone e não tinha o seu ID cliente. No entanto, se eu quero definir esta minha coluna como sendo uma coluna de chave primária, eu vou utilizar aqui este pequeno botão que aqui está, Set Primary Key. Ora, quando eu clicar aqui, o facto de ter aqui a permissão para que esta coluna possa ter valores nulos, isto é, não ter valor nenhum, vai colidir com a minha intenção de transformar esta coluna numa primary key. Reparem o que é que acontece, eu vou clicar aqui e aparece-me este erro a dizer que eu não posso definir como primary key um valor nullable, isto é, uma coluna que aceita valores nulos. Ora, nesta circunstância concreta, então eu terei que retirar daqui este valor nulo e agora sim posso definir esta coluna como sendo uma primary key e no caso concreto do database.net vai assinalar aqui visualmente colocando ali uma chave amarela. O que significa então agora neste caso é o seguinte, eu vou salvar, está feito, vou criar aqui uma segunda tabela e, portanto, vou clicar aqui com o botão direito do rato, Create Table, e esta tabela vai conter o ID compra, ok? A seguir, vai conter, por exemplo, a designação do produto, ou então, neste caso, eu vou colocar em primeiro lugar o ID cliente, e já vamos perceber o que é que isto significa. Vai ser também um valor inteiro. Vamos acrescentar aqui o produto, pode ser nvarchar, não há qualquer problema, depois se nós quisermos alterar isto, poderemos alterar com um valor de 100, vamos colocar aqui mais, vamos colocar a quantidade, vamos colocar aqui, neste caso não é um nvarchar, mas sim um valor inteiro, e vamos acrescentar aqui também o preço por unidade. Okay? E aqui nos diferentes tipos que nós temos, vamos colocar, para facilitar a nossa vida, vamos colocar como sendo um valor, não de money, poderíamos colocar um valor de money, vamos colocar um valor de money, não há qualquer problema, ok? Vamos ainda acrescentar aqui um outro campo, que é a data de compra, okay? A data em que a compra foi efetuada, e neste caso vamos definir aqui um valor do estilo date time, ok? Vamos agora definir aqui esta primeira coluna, que é o ID das compras, como sendo uma chave primária, ok? E vamos gravar, reparem como automaticamente ele retirou dali o nulo, vamos gravar esta nossa tabela como sendo a tabela das compras. Temos então aqui duas tabelas criadas, a tabela clientes e a tabela compras. Muito rapidamente vou explicar aqui o que é então este conceito da chave primária e da chave estrangeira, ou a primary key e foreign key.
Neste caso concreto, nós vamos ter que relacionar estas duas tabelas uma entre si, ou melhor, as duas entre si. Clientes pode conter muitos clientes, mas cada um deles tem um número de clientes específico, ok? E esse valor é definido aqui pelo ID cliente, que está aqui já identificado como sendo uma coluna de chave primária. No caso das compras, também temos uma estrutura semelhante, porque cada compra é uma compra única. Ela pode ter sido feita por um cliente, que existe aqui, o mesmo cliente pode ter várias compras feitas, mas cada compra é um movimento específico. É um determinado produto, uma determinada quantidade, a um determinado preço de unidade e depois também com uma determinada data e hora de execução. Portanto, a compra é executada naquele período de tempo. Portanto, faz sentido que cada compra tenha também uma chave primária. Onde é que está o segredo aqui da chave estrangeira e da chave primária? Nós vamos ter que relacionar de alguma maneira esta tabela com esta daqui. E para que estas duas tabelas possam funcionar de forma relacional, nós vamos ter que dizer que sempre que eu apagar o cliente que tem o ID, imaginem o ID 10, ID cliente igual a 10, automaticamente na coluna, ou melhor, na tabela das compras, todos os IDs clientes que têm o valor igual a 10 vão ser eliminados e, por conseguinte, todas as linhas que têm o ID cliente igual a 10 vai ser eliminado. Ora, é aqui que entra então o sistema de base de dados relacional. E, na esmagadora maioria das circunstâncias, nas relações, aquilo que é privilegiado é a questão de eliminação dos dados, a limpeza dos dados. Portanto, eu não tenho que estar a fazer uma instrução de SQL para eliminar o cliente e a outra instrução para eliminar todas as compras do cliente. Porquê? Porque na estrutura da minha base de dados as tabelas vão estar relacionadas entre si. Ora, no caso concreto aqui do database.net, eu vou mostrar como é que nós criamos aqui uma relação com chave primária e chave estrangeira entre as duas tabelas. Para criarmos então essa relação, o que nós vamos fazer é o seguinte. Esta aqui é a tabela, neste caso clientes, é a tabela principal, é a tabela que vai ter a chave primária. Eu quero criar uma chave estrangeira na tabela das compras. Porquê? Porque podem existir várias compras para um mesmo cliente. Então eu não vou mexer sequer aqui na minha tabela de clientes, mas vou alterar aqui um pequeno aspecto na minha tabela das compras. E para isso eu vou clicar aqui e vou editar no Design. E o que eu vou fazer basicamente é o seguinte. Neste segundo campo, que é um campo que tem exatamente o mesmo nome que a chave primária da primeira coluna, não tem que ter, mas neste caso, por uma questão de conveniência, é preferível que sejam campos com o mesmo nome. Eu vou definir esta coluna não como uma chave primária, até porque só pode existir uma, mas sim como uma chave estrangeira. E neste caso o termo técnico utilizado chama-se constraints, isto é, constrangimentos, isto é, uma relação, basicamente. Ora, quando eu clico aqui em constraints, vai-me aparecer um quadro relativamente complexo. Reparem, quando eu clicar aqui no mais, que significa adicionar uma chave estrangeira, vai-me aparecer aqui este quadro que diz Foreign Key Relationship, isto é, a relação da chave estrangeira. Ora, o que é que eu pretendo aqui dizer? Pretendo dizer que, eu vou ver se consigo aqui reservar um bocadinho de espaço para podermos ler o que está no fundo, ok? Cá está, então vamos aqui abrir o quadro. Quer dizer isto que, quando eu eliminar o cliente com o ID cliente igual a 10, eu quero que na coluna das compras, todas as compras cujo ID cliente seja igual a 10 sejam automaticamente eliminadas. Ora, posso definir todas essas características aqui. O que eu quero definir aqui primeiro é qual é a chave estrangeira nesta minha tabela das compras. E tenho aqui todos os campos que aqui estão. Neste caso, a minha chave estrangeira vai ser aquela que se vai relacionar com a chave primária que ali está, que é aqui o ID cliente, ok? Vou clicar aqui no ID cliente e vou dizer que esta é a minha chave estrangeira. A seguir, eu vou definir aqui qual é a Primary Key Table, isto é, a tabela que contém a chave primária. E quando eu selecionar daqui, eu tenho aqui a listagem das tabelas da minha base de dados. Claro que eu quero definir como Primary Key Table clientes. Vou selecionar clientes, vão-me aparecer aqui os campos de clientes, neste caso as colunas, e obviamente que a Primary Key está aqui identificada, ou se tivéssemos alguma dúvida, ela está também aqui identificada com as letras
PK, primary key. E eu vou selecionar aqui. Okay? Tenho então esta relação aqui criada. No entanto, tenho aqui dois dados importantes. Update rule e delete rule. Isto é, o que é que acontece quando eu atualizo a minha tabela de clientes? Será que vou necessitar de atualizar alguma informação aqui na minha tabela das colunas? Bom, de certa forma, não. Porquê? Porque eu não tenho duplicação de dados. Isto é, o nome do cliente não vai aparecer aqui nas compras. Vai aparecer apenas a sua identificação, assim como o telefone. Ora, no caso de atualizar aqui o nome do cliente ou, por exemplo, atualizar o seu telefone, isso não vai ter qualquer implicação nas compras que esse cliente já fez. Apenas alterei o nome, mas o cliente vai continuar a ficar indexado às compras que foram feitas por causa dos seus IDs. Ora, neste caso concreto aqui no Update Rule, eu vou definir No Action. Não quero nenhuma ação específica porque não há nada a fazer e, portanto, não vou sobrecarregar a minha base de dados com uma operação inútil. Isto é, atualizar dados. Não existe. No entanto, isso já não acontece com o Delete Rule. O Delete Rule significa quando eu elimino um valor da minha tabela de clientes. Quando eu elimino um cliente, o que é que eu pretendo que aconteça? Que todas as compras desse cliente sejam apagadas. Então, neste caso concreto, no Delete Rule, eu vou selecionar aqui Cascade, ok? Porque se eu fizesse No Action, significaria que eu, ao eliminar um cliente, todas as compras desse cliente iriam continuar na tabela das compras. Se eu colocar aqui Set Null, ao eliminar o cliente, todas as linhas do cliente iriam passar a ter valores nulos. Ora, não quero que isso aconteça. E se fosse o set default, iriam ter os valores que estão atribuídos por defeito, que nós podemos atribuir por defeito. Não. O que eu quero é o Cascade. E o Cascade significa genericamente o quê? Se eu apagar um cliente desta primeira tabela, automaticamente o Cascade vai obrigar a que todas as compras que tenham o mesmo ID cliente sejam apagadas da tabela compras. E é o que nós queremos. Vamos clicar aqui em OK. Está feito. Reparem que aqui o próprio sistema permite-nos verificar como é que a instrução SQL foi escrita. Foreign key, ID cliente, references clientes, ID cliente e depois on update, no action e on delete cascade. Okay. Tudo isto parece muito estranho neste momento, mas acreditem que lá mais para a frente vai ser muito fácil de percebermos, até porque depois nós vamos criando sempre o mesmo tipo de mecanismos na linguagem SQL e vamos nos habituando a criá-los dessa forma. Vamos clicar aqui em salvar, ok? Está gravado, done, vamos fechar e o que aconteceu agora aqui é o seguinte, reparem nesta estrutura que aqui está, nós temos as colunas, temos os índices e temos as keys. As colunas são 3. Os índices é 1, que neste caso é a primary key dos clientes, ok? E depois temos aqui as chaves, que é a chave primary key clientes. No caso concreto aqui das compras, nós temos 6 colunas, ok? Cá estão elas. Reparem que aqui, pelo facto de eu ter feito aquela alteração, temos aqui a chave estrangeira, que se relaciona com esta chave primária, que aqui está, ok? Portanto, esta daqui cinza vai se relacionar com aquela que ali está. Como é que nós também podemos perceber isso? É que aqui nos índices nós temos a primary key das compras, que neste caso é aqui o ID compras, mas nas chaves temos duas. Uma chave primária, que é a primary key das compras, e a chave estrangeira, foreign key, das compras, que está relacionada com a tabela clientes. E, portanto, temos aqui estes valores relacionados, ok? Muito rapidamente vou aqui explicar, porque estava aqui na introdução deste vídeo descrito que eu iria falar sobre isso, sobre os diferentes valores que nós podemos inserir na base de dados. E vou explicar isto de uma forma muito simples, embora depois possamos voltar a esse aspecto. O tipo de dados que nós podemos inserir numa determinada coluna vai variar consoante o sistema de gestão de bases de dados que estamos a utilizar. Mas de uma forma genérica, em regra geral, havendo aqui algumas diferenças na designação desse tipo de valores, isto é, no seu nome dos valores, eles vão ser da seguinte forma. Nós temos valores inteiros, ok? E neste caso valores numéricos, melhor dizendo. Temos valores do género int, que é um valor inteiro muito semelhante àquele que nós usamos no C#. Temos aqui os valores float, permitem inserir números com casas decimais. Temos também aqui, por exemplo, o bit, que é um valor
que vai variar entre 0 e 1 e é o valor utilizado, por exemplo, para variáveis booleanas, neste caso variáveis que têm o valor verdadeiro ou falso, sendo que falso, neste caso com o bit, vai ser atribuído o valor 0 e verdadeiro vai ser atribuído o valor 1. Depois temos aqui o big int, que são números mais compridos, portanto números maiores, ok? Temos depois aqui numeric, etc, etc, real. Temos aqui o small int, que é um valor mais pequeno, um valor inteiro mais pequeno, e o tiny int, que é um valor que varia normalmente entre 0 e 255, porque tem a ver com o código de 8 bits, ok? Não vamos aqui estar a especificar muito concretamente isso, mas interessa fundamentalmente perceber que existem aqui estes limites. Portanto, consoante o determinado tipo de valor que nós queremos utilizar, valores inteiros, nós vamos estar a definir os seus limites, o limite mínimo e o limite máximo. O que quer dizer que se eu definir aqui, por exemplo, um determinado campo com o valor bit, se eu tentar atribuir o valor 5 a este tipo de campo, ele vai gerar um erro porque este campo só vai permitir receber valores 0 e 1. Temos também depois aqui alguns valores ou alguns tipos de valores, ou aquilo que se chamam os data types, os tipos de dados relacionados com texto. E nesse caso temos aqui o nchar, o ntext, que já não é propriamente muito utilizado. Temos os sistemas nvarchar, que em alguns casos se chamam varchar, etc. Ora, genericamente, o que é que estes campos permitem então definir? Permitem, neste caso, por exemplo, apenas receber um caractere, ou, no caso do nvarchar, permite-nos inserir um determinado comprimento de uma string. Quando nós selecionamos um valor inteiro, por exemplo, aqui imaginem big int, o que vai acontecer é que não temos aqui propriedades mais nenhumas para definir, a não ser, por exemplo, o valor por defeito. Nós podemos colocar aqui um valor, sempre que uma nova linha é criada, ele automaticamente vai colocá-la com aquele valor. Ora, neste caso concreto, quando selecionamos então valores numéricos, nós não vamos ter aqui possibilidades de definir qualquer tipo de propriedade adicional. No entanto, no caso dos nvarchars, eu vou aqui voltar a colocar int, nos casos dos nvarchars, eu tenho a possibilidade de definir aqui qual é o número de caracteres que este campo vai poder absorver no máximo. E isso é feito aqui no interior do nvarchar. E reparem que eu no nvarchar eu posso colocar valores tão simples como, por exemplo, apenas um caractere, como posso colocar no máximo 4.000. 4.000 caracteres podem ser aceitos. Eu vou aqui colocar 6.000 e reparem que ele vai permitir que isso aconteça. No entanto, poderemos ter algumas complicações, neste caso concreto, com o SQL Server Compact Edition. Mas um campo de texto com 4.000 caracteres, acreditem, já é um campo de texto com imenso espaço para podermos colocar, por exemplo, observações ou notas específicas de uma determinada compra só num campo, ok? Neste caso concreto eu vou então deixar ficar o 50. E temos também ainda outro tipo de valores, como é o caso daqui nas compras, de um valor que eu aqui introduzi, que se chama, neste caso temos o money, que é um tipo de valor numérico, mas temos aqui o date time. E o date time é um tipo muito específico de valores, neste caso relacionados com datas e horas. Sempre que eu quiser inserir um valor, data e hora na minha base de dados, ele vai ficar guardado neste campo aqui, definido com este tipo de data, e obviamente que sempre que eu quiser ir buscar essa informação à minha base de dados, ela vai ser tratada de uma forma especial. Vai ser guardada de uma forma especial e vai também ser tratada de uma forma especial. A seu tempo, no decorrer destes vídeos, nós iremos sempre referir aspectos adicionais sobre cada um dos data types nas nossas bases de dados.